Algumas forças atuam em nossa vida de maneira tão sutil que quase esquecemos o quanto somos moldados por elas. Às vezes, um encontro inesperado, uma ideia que nos seduz, um desejo que cresce sem explicação. Tudo isso parece nascer de dentro. Mas, quando olhamos mais de perto, percebemos que estamos inseridos em um campo maior, um campo que conecta pessoas, situações e destinos. Ao longo da história, essa força recebeu muitos nomes, mas o nome que ecoa com mais clareza é Vênus. De babilônios a gregos, de egípcios a romanos, de magos antigos a filósofos renascentistas, a lista é interminável. Essa força foi reconhecida, nomeada e invocada. Vênus, Afrodite, Ishtar, Astarte, a deusa que vem a todos. Vênus não é apenas uma deusa, nem apenas um planeta brilhando no céu. Vênus representa o princípio da atração, da criação e da conexão que atravessa tudo o que existe. É a tendência natural que temos de buscar o outro, de formar laços, de nos encantar. É a energia que faz com que ideias se unam, que pessoas se aproximem e que a vida floresça, mesmo depois de longos invernos. Neste vídeo, eu te convido a olhar para essa força de um jeito mais atento. Vamos explorar como Vênus aparece na mitologia, filosofia, alquimia, astrologia, no esoterismo, na psicologia e até na forma como construímos nossos relacionamentos e projetos. Vamos investigar por que, em momentos de criação ou de amor, sentimos que algo maior do que nós está operando. Se você gosta de pensar a vida com mais profundidade e de enxergar os padrões sutis que orientam nossos passos, você está no lugar certo. Aqui, a psicologia se encontra com a sabedoria antiga, e o que emerge desse encontro pode iluminar muito mais do que imaginamos. Sejam bem-vindos ao Viés Psicológico. Vamos começar. A origem de Vênus, como contada por Hesíodo na Teogonia, século VIII a.C., é de uma beleza desconcertante. De um ato de extrema violência, a castração de Urano por seu filho Cronos, nasce a deusa que encarna o princípio da beleza e da harmonia. Os genitais do deus, lançados ao mar, geram uma espuma, Afros, da qual surge Afrodite, que toca a terra primeiro em Cítera e depois em Chipre, onde a vida brota sob seus pés. Essa cena revela uma visão antiga e profunda. A beleza não é mero ornamento, mas algo que emerge da ruptura e do caos. Vênus nasce no limiar entre o céu e a terra, entre a ordem e a desordem, trazendo a capacidade de reorganizar o mundo, de criar sentido onde antes havia apenas fragmentação. Platão observa em Crátilo. A derivação de Afrodite, nascida da espuma, Afros, pode ser justamente aceita com base na autoridade de Hesíodo. Ovídio, séculos depois, suaviza a narrativa em suas metamorfoses, privilegiando o esplendor do surgimento sobre a violência inicial, mas preserva a essência. A beleza nasce das águas, símbolo do inconsciente e do potencial criativo. Do ponto de vista filosófico, Vênus encarna a reconciliação dos opostos. Assim como a vida precisa da tensão entre forças contrárias para se manifestar, a beleza verdadeira carrega em si o rastro do conflito superado. O caos, reorganizado, gera a forma. Psicologicamente, ela representa a capacidade humana de transmutar sofrimento em criação. Como um artista que transforma dor em obra, ou como um indivíduo que, após rupturas internas, encontra nova inteireza, Vênus simboliza o arquétipo da renovação. A espuma é, nesse sentido, a metáfora daquilo que surge quando as emoções turbulentas encontram expressão e sentido. Ela permanece, assim, uma ponte entre o espiritual e o terreno, entre o ideal e o sensível. Seu nascimento marca o momento em que o potencial amoroso e criador se torna visível e acessível, trazendo fertilidade não apenas aos campos, como sugerem suas associações com as antigas deusas da terra, Cibele, Ceres, Freia, mas também à alma humana. Desde o princípio, Vênus nos ensina:
A beleza mais profunda nasce da reconciliação com as próprias sombras. E essa é, talvez, a sua lição mais duradoura. Muito antes que os instrumentos astronômicos pudessem revelar sua verdadeira natureza, Vênus atraía a atenção como o objeto mais brilhante no céu noturno, depois da Lua. Sua aparição dual, tanto como estrela da manhã quanto estrela da noite, forneceu à humanidade uma das estruturas simbólicas mais duradouras. A manifestação dessa dualidade transcendia culturas, religiões e contextos, simbolizando a interconexão de opostos e o ciclo eterno da vida, morte e renovação. No livro do Apocalipse, Cristo se identifica explicitamente com a assinatura celestial de Vênus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e declara especificamente: Eu sou a estrela da manhã resplandecente. Apocalipse 22:16. Cristo incorpora a essência da dualidade de Vênus, que ilumina tanto o início quanto o fim da jornada cósmica, fornecendo uma representação de criação e consumação. Esse símbolo cósmico, ainda que dissociado do culto às deusas, revela o poder de Vênus em influenciar a ideia de divindade, representando a luz que guia os viajantes ao amanhecer e ao anoitecer. Essa herança astronômica perdurou ao longo dos séculos, mostrando-se resistente mesmo às mudanças teológicas. A aparência dual de Vênus se manteve como um modelo cósmico universal, influenciando tanto as visões politeístas quanto monoteístas. Mesmo sem sua forma feminina explícita, a assinatura astronômica de Vênus permaneceu profundamente enraizada na cultura humana, sendo entendida como um princípio que rege os movimentos do cosmos e, por conseguinte, os acontecimentos terráqueos. O brilho de Vênus, com seu movimento visível e harmonioso, foi objeto de observação científica desde os antigos babilônios. Eles registraram os movimentos de Vênus já em 2000 a.C., associando-o à deusa Ishtar, a governante do amor e da guerra. Para os babilônios, cada movimento de Vênus era visto como um presságio dos eventos na Terra, conferindo-lhe uma importância cósmica. Platão e os filósofos gregos também reconheceram a importância de Vênus em seus modelos cosmológicos. Em Timeu, Platão descreve a disposição dos planetas no universo, com Vênus ocupando uma posição crucial. Sua órbita, traçando um pentagrama perfeito ao redor da Terra, conecta o planeta à geometria sagrada e à razão áurea, simbolizando a harmonia universal. A precisão matemática dos movimentos de Vênus, observada por Cícero, reforça a ideia de uma inteligência cósmica que rege o cosmos. Para Cícero, a ordem dos planetas e sua revolução harmoniosa não poderiam ser obra do acaso, mas de uma mente superior. A influência de Vênus se estendeu para além da astronomia, tocando aspectos filosóficos e espirituais. Sua dualidade, como estrela da manhã e estrela da noite, encapsula a ideia de equilíbrio entre forças opostas, uma visão que ressoa com as descobertas da psicologia analítica. Vênus, nesse contexto, representa a integração dos opostos dentro da psique humana, o princípio que, ao emergir da dualidade, cria harmonia e beleza. Poucos pensadores investigaram a dualidade de Vênus tão profundamente quanto Carl Jung. No contexto de seus estudos sobre arquétipos e o inconsciente coletivo, Jung reconheceu em Vênus um padrão psíquico universal, presente em várias culturas ao longo da história. Em seu livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele explora a tensão fundamental entre os opostos que a figura de Vênus representa. Para ele, Vênus não era apenas a deusa do amor e da beleza, mas também uma força criadora e destruidora, celestial e quitoniana, nutridora e devoradora. Esse paradoxo se reflete nas diversas manifestações culturais de Vênus e suas contradições. Na tradição babilônica, por exemplo, Ishtar, equivalente de Vênus, combinava atributos aparentemente inconciliáveis:
Ela era a deusa da guerra e do amor, protetora das prostitutas e das mães, e representada em formas que desafiavam as normas tradicionais, como uma deusa bissexual com barba. Esse simbolismo, à primeira vista confuso, ganha clareza quando entendemos Vênus como uma força primária, além da simples personificação de uma divindade. Ela opera como um princípio de atração, geração e transformação, atravessando todos os domínios da existência humana. Jung liga essa dualidade a outros aspectos do inconsciente, como o simbolismo dos peixes, que sempre foi associado a qualidades tanto negativas quanto elevadas. A conexão com a astrologia também é importante, já que Vênus encontra sua exaltação no signo dos peixes, que simboliza o encontro entre o material e o espiritual, entre o visível e o oculto. No Banquete de Platão, esse conceito se desdobra em duas Afrodites, a celestial, ligada ao amor puro e ao transcendental, e a comum, relacionada ao desejo carnal e mundano. Essa dicotomia se alinha à visão alquímica que Jung estudou, onde Vênus aparece sob duas formas: Vênus alba e Vênus rubra, a deusa branca e vermelha, representando estágios diferentes da transformação psicológica e espiritual. Na alquimia, essas cores não são apenas símbolos de pureza ou destruição, mas também de integração e transcendência dos opostos. A alquimia, como processo de individuação, reflete o trabalho interno de reconciliação desses aspectos conflitantes da psique humana. Para Jung, as contradições de Vênus não são problemas a serem resolvidos. Ao contrário, elas representam realidades psicológicas complexas que só podem ser integradas como parte do processo de individuação, no qual o inconsciente se manifesta para equilibrar as forças opostas na psique humana. Assim, Vênus, em sua totalidade, nos ensina a abraçar tanto o celestial quanto o quitoniano, a beleza e a destruição, a conexão e o caos. Ela é a deusa que nos desafia a nos expor e a enfrentar o terror da vulnerabilidade, mas também a experimentar a verdadeira conexão. Os alquimistas do período medieval e renascentista compreenderam Vênus não apenas como uma deusa do amor, mas também como um poder transformador essencial que opera tanto no mundo material quanto no mundo psíquico. Eles desenvolveram um sistema simbólico complexo para expressar verdades psicológicas profundas, utilizando metáforas químicas e metalúrgicas. Dentro dessa tradição, Vênus foi associada ao metal cobre, considerado uma substância com poder de transformação. Como Carl Jung observa em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, o símbolo alquímico do cobre é representado pela cruz com um pequeno círculo, um emblema de Cupra, que era associado à deusa Afrodite, ou Vênus. Esse símbolo, aparentemente simples, carrega uma complexidade profunda. O cobre, com suas propriedades condutoras e sua relação com a cor vermelha, remete à ideia de um espírito transformador que transita entre os mundos material e espiritual. De maneira surpreendente, o símbolo de Vênus na alquimia também se assemelha ao antigo símbolo farmacêutico para o espírito, como o ácido tartárico, traduzido como espírito do submundo. Para os alquimistas, esse processo de transformação espiritual e material acontecia em estágios, com Vênus representando uma fase crucial desse processo. O regime de Vênus, como descrito por Jung, associava-se à cor verde, que simbolizava vitalidade e crescimento. No entanto, ao longo da transmutação, essa cor evoluía para um roxo profundo, representando a maturação espiritual. A transformação de cores refletia a evolução da psique humana, com a fase verde simbolizando o início da transformação, e o roxo, a culminação do processo de individuação. Um dos símbolos alquímicos mais poderosos associados a Vênus foi o leão verde, uma imagem que carrega não só o simbolismo da força, mas também da transição. Como Jung descreve, o leão verde, cujo sangue é inesperadamente rosa, é um símbolo perfeito para a transformação.
Essa peculiaridade do sangue do leão verde faz referência não só à conexão com o Felios, um paralelo com Cristo, mas também à rosa, o símbolo alquímico por excelência. A rosa, no contexto esotérico, não apenas simboliza beleza, mas também sacrifício e regeneração, pois é a flor que cresce a partir da terra fértil da alma, nutrida pela força transformadora de Vênus. Os alquimistas também viam em Vênus a figura central do casamento alquímico, o casamento sagrado entre princípios opostos, como o Sol e a Lua, o Rei e a Rainha, ou o enxofre e o Mercúrio. Vênus, como rainha desse casamento, era associada à união de forças contrárias para criar a pedra filosofal, a substância de transformação suprema. Como Jung observa, essa relação de Vênus com a pedra filosofal remonta aos textos antigos, como o livro árabe de Crates, que a descreve como dotada de um poder tingidor. Esse poder tingidor remete à capacidade de Vênus de transformar a matéria comum em algo nobre, tanto no plano material, transformando o plumbum, chumbo, em ouro, quanto no plano espiritual, transmutando a alma profana em algo divino. Além disso, os alquimistas reconheceram a conexão de Vênus com o enxofre, outro elemento-chave no processo alquímico. O enxofre, com sua dualidade extrema, compartilha com Vênus uma natureza transformadora, mas de maneira velada e discreta. A Vênus dos sábios, ao contrário da versão comum e corrosiva do enxofre, é consumida por uma combustão simbólica, a calcinátil da obra alquímica. Essa transição reflete a distinção entre a Afrodite comum, que é sensual e terrena, e a Afrodite celestial, que é espiritual e transcendente, como descrito por Platão. Assim, os alquimistas viam Vênus como a força que não só altera a matéria, mas também a psique humana, conduzindo-a ao equilíbrio e à transcendência. A busca alquímica por Vênus também pode ser entendida como uma jornada psicológica. A parábola de Desulfura, onde o alquimista busca o enxofre em um bosque regido por Vênus, ilustra a luta interna para liberar o potencial transformador. Ao aprender que o enxofre é guardado por sua mãe, Vênus, o alquimista recebe a revelação de que a verdadeira transformação só ocorre quando ele reconhece o poder criativo, a mãe do princípio transformador. Vênus, portanto, simboliza o arquétipo da força regeneradora, que deve ser libertada e dirigida corretamente para que a transformação seja bem-sucedida. Desde os primórdios das civilizações, Vênus, sob muitos nomes e formas, não foi apenas contemplada como arquétipo da beleza e do amor. Foi, sobretudo, uma força evocada. No âmago das práticas mágicas e rituais da antiguidade, a humanidade buscava canalizar esse princípio universal que transcende o mero desejo e alcança a própria tessitura da harmonia cósmica. Seu poder não era uma abstração distante, mas algo que podia ser tocado, invocado e, cuidadosamente, manipulado. Os papiros mágicos gregos, compilados entre o século II a.C. e o século V d.C., são testemunhos dessa interação íntima. Ali, encontramos feitiços que revelam o quanto o nome oculto de uma deusa representava não apenas um código esotérico, mas o acesso direto à sua essência, Nefere, o nome secreto de Afrodite. Saber esse nome, após a devida purificação e oferenda de incenso, permitia ao praticante, por meio de repetições discretas e contemplativas, não apenas seduzir, mas harmonizar-se com a frequência vibratória dessa força. Na visão alquímica, esse processo não se limitava ao desejo terreno. Tratava-se de alinhar o microcosmo do praticante com o macrocosmo da deusa, fundindo matéria e espírito sob o signo de Vênus. Essa dimensão expandida de Vênus é clara em outro feitiço dos papiros, onde ela aparece não só como deusa do amor, mas como potência luminosa e abissal, senhora dos 4 caminhos, das profundezas e das estrelas. As 4 faces e 4 nomes evocam uma simbologia que ressoa tanto na filosofia hermética quanto na psicologia moderna, a multiplicidade de manifestações de uma mesma força arquetípica.
Jung reconheceria aqui um exemplo da totalidade psíquica, a conjunctio oppositorum, a união dos opostos dentro da psique, refletida no símbolo da deusa que integra luz e trevas. Os hinos órficos reforçam essa abordagem, em que a invocação não era um mero pedido externo, mas um movimento interno, reverente e sagrado. Trata-se, em termos psicológicos, de uma ativação da imaginação ativa, um diálogo consciente com imagens e forças internas que modelam a experiência humana. Durante a Idade Média e o Renascimento, a continuidade desse saber é visível em escritos da época. Neles, Vênus é evocada não apenas como musa do amor, mas como uma força capaz de torturar a carne de dentro para fora, uma clara alusão à potência da paixão descontrolada. Aqui, vemos emergir uma lição filosófica e psicológica sobre a ambivalência dos impulsos humanos. O que os alquimistas chamavam de venenum, veneno e remédio, se manifesta no poder venusiano. Aquilo que seduz também pode escravizar. A integração consciente dessa força seria, para Jung, o trabalho de individuação, reconhecer e não se submeter cegamente às paixões. O Picatrix, tratado de magia astrológica dos séculos X e XI, amplia essa visão ao descrever Vênus como soberana dos prazeres sensoriais, da música, da arte e da elegância. Elementos que, sob uma lente alquímica, são expressões da anima mundi, a alma do mundo. Não é por acaso que as instruções do Picatrix combinam invocações com elementos artísticos e estéticos. O cultivo da beleza e da harmonia exterior era simultaneamente um polimento da alma, uma opus alchimicum, obra alquímica, para aproximar o praticante da totalidade. Heinrich Cornelius Agrippa, no monumental 3 livros de filosofia oculta, sintetiza essa tradição ao apresentar Vênus como matriz da união, não apenas entre corpos, mas entre princípios vitais. Ela é a origem da vida, da fecundidade e da perpetuação das espécies. A relação entre masculino e feminino, tão central para a alquimia, encontra nela sua expressão mais arquetípica. A dissolução e recombinação desses princípios refletem o ciclo eterno de morte e renascimento, tanto no laboratório alquímico quanto na psique. A arqueologia também preserva traços dessa veneração ritual. O relato de Heródoto sobre o templo de Ishtar, embora possivelmente exagerado, ilustra uma prática em que a sexualidade era ritualizada como expressão da sacralidade da vida. No plano psicológico, poderíamos entender isso como um reconhecimento da energia libidinal, não no sentido restrito de sexualidade, mas como força criativa fundamental, algo que Freud e, mais tarde, Jung elaborariam em suas teorias. Esses rituais e invocações, mais do que superstições antigas, expressavam uma compreensão profunda da interação entre o visível e o invisível, entre o consciente e as forças que o transcendem. Ao invocar Vênus, os antigos buscavam mais do que favores pessoais. Participavam conscientemente da teia de atração e repulsão que rege tanto o cosmos quanto a alma humana. Para eles, a magia era filosofia em ação. A filosofia, uma psicologia sagrada. Mesmo hoje, sem papiros ou fórmulas latinas, continuamos a praticar os sussurros de Vênus. No cuidado com a aparência antes de um encontro, na escolha da música, no ambiente preparado para acolher o outro, ainda operamos intuitivamente os antigos rituais de atração e harmonia. Esquecemos apenas de nomeá-la. E talvez seja esse o convite mais profundo. Reconhecer conscientemente que, ao cuidar da estética da vida, ao equilibrar os impulsos do coração e da mente, estamos, como os antigos, sussurrando aos ouvidos de Vênus. A figura de Vênus, embora mais popular nas mitologias grega e romana, possui raízes muito mais profundas, manifestando-se sob distintos nomes e atributos em diversas civilizações antigas. Apesar das variações culturais, um núcleo de características permaneceu constante, sugerindo que o princípio venusiano tocava algo essencial na experiência humana.
Na antiga Mesopotâmia, essa deusa era chamada Ishtar, uma divindade poderosa que unificava aspectos que as tradições posteriores tenderiam a dividir. Will Durant ilustra bem a complexidade dessa deusa. Ishtar, conhecida pelos gregos como Astarte e associada a Ísis no Egito, não representava apenas o ideal de beleza e amor, como mais tarde faria Afrodite ou Vênus. Ela incorporava a abundância materna, a fertilidade da terra e o impulso criativo presente em toda a natureza. Atributos que abrangiam tanto a sensualidade quanto a maternidade. No Egito, a associação de Vênus é vista principalmente em Hathor e Ísis, ambas conectadas à fertilidade, ao amor e à beleza. Durante a era helenística, essas deusas começaram a se fundir com suas equivalentes greco-romanas. Jung, em Aion, menciona essa interligação ao tratar do símbolo dos peixes relacionado a Vênus. Histórias semelhantes aparecem em vários mitos do Oriente e do Ocidente, como o episódio de Leto e Python, ou o de Afrodite e seu filho, que ao fugirem mergulham no Eufrates e tornam-se peixes. De forma semelhante, Ísis e Horus partilham narrativas próximas no Egito, e na Síria, os gregos associavam Derqueto, Atargates e seu filho à constelação de peixes. Esses paralelos demonstram a vasta teia de conexões entre figuras venusianas no mundo mediterrâneo. No Tetrabiblos, Cláudio Ptolomeu oferece um panorama sobre o culto a Vênus na antiguidade. Ele destaca que as populações dessas regiões se moldavam às influências astrais predominantes. Adoravam Vênus sob o nome de Ísis e também cultuavam Saturno sob a invocação de Mitrânios. Algumas práticas envolviam previsões do futuro e até sacrifícios corporais, influenciados pelas posições planetárias. Ptolomeu ainda aponta áreas fortemente associadas a Vênus, como as ilhas Cíclades, o litoral da Ásia Menor e Chipre. Os habitantes dessas regiões eram conhecidos por sua sensualidade, apreço pela estética e dedicação ao cuidado do corpo. Ele prossegue. Graças à influência venusiana, esses povos também valorizavam as artes, a música, a poesia e os espetáculos. Mercúrio, por sua vez, lhes conferia hospitalidade, sociabilidade, justiça, apreço pela literatura e talento na oratória. Sua familiaridade com mistérios sagrados também se devia à presença de Vênus no céu ao entardecer. Esses elementos mostram que o culto a Vênus transcendia o amor e a beleza, abrangendo criatividade, convívio social, acolhimento e até saberes ocultos. Muito além das narrativas míticas, da magia ancestral e das reflexões filosóficas, Vênus se destaca no firmamento como o astro mais luminoso visível a olho nu, exercendo uma notável influência sobre a existência humana. A astrologia, arte milenar e complexa de interpretar o movimento dos astros como símbolos significativos, sempre atribuiu a Vênus propriedades específicas que moldam tanto o temperamento quanto o destino das pessoas. Entre os textos clássicos que abordam essa temática, nenhum é mais abrangente do que o Tetrabiblos, obra de Cláudio Ptolomeu, escrita no século II d.C. Este compêndio consolidou séculos de tradição astrológica, descrevendo a essência e os efeitos de Vênus com impressionante minúcia. Vênus carrega consigo uma natureza equilibrada, mas de forma peculiar. Embora sua proximidade ao Sol lhe proporcione certa dose de calor, é a umidade resultante de sua intensa luminosidade e da absorção de vapores terrestres, processo semelhante ao da Lua, que predomina. Essa combinação de leve calor e umidade alinha-se à reputação de Vênus como um planeta considerado benéfico, relacionado à fertilidade, ao prazer e à harmonia. Ptolomeu afirma que, devido a essas qualidades suaves e úmidas, tanto Vênus quanto Júpiter eram vistos pelos antigos como forças geradoras de bem-estar. A Lua, compartilhando características semelhantes, também ocupava essa categoria. O papel de Vênus como uma influência auspiciosa nas leituras astrológicas reforça sua associação com beleza,
abundância e equilíbrio, especialmente quando ocupa posição de destaque em um mapa natal. Além disso, Vênus é tradicionalmente ligada ao princípio feminino e às energias noturnas. Tanto ela quanto a Lua são consideradas femininas, em virtude de sua umidade predominante, e são também vistas como astros da noite. Essas conexões reforçam a ideia de Vênus como símbolo de receptividade, fecundidade e dos mistérios associados à escuridão e ao inconsciente. Ptolomeu também detalha como Vênus interage com diferentes setores do zodíaco. Por exemplo, certas estrelas na constelação de Touro compartilham um temperamento semelhante ao de Vênus, com alguma influência de Saturno. Já as estrelas situadas nos pés de Gêmeos misturam qualidades de Mercúrio com um toque venusiano. Essas nuances enriquecem as análises astrológicas, permitindo interpretações mais detalhadas conforme a posição celeste. Vênus também governa signos específicos do zodíaco. Ela reina sobre Touro e Libra. O primeiro, signo de terra, reflete seu lado sensual e ligado ao mundo material. O segundo, signo de ar, manifesta sua vocação para a harmonia e os relacionamentos. Vênus nunca se afasta mais do que 2 signos do Sol e possui uma influência particularmente forte em Peixes, onde suas qualidades úmidas se potencializam. Por esse motivo, Peixes é considerado o signo de exaltação de Vênus, enquanto Virgem, seu oposto, é visto como o local onde sua expressão é menos favorável. Para além das influências cósmicas abstratas, Ptolomeu descreve como Vênus molda aspectos do comportamento e da aparência das pessoas quando ocupa posições predominantes no nascimento. Ela atua de modo parecido a Júpiter, mas com uma suavidade e elegância mais marcantes, promovendo traços associados à beleza feminina, como delicadeza, maciez e uma aparência encantadora. No corpo, Vênus rege as narinas, o fígado e os tecidos carnosos. Quando Vênus se combina com outros planetas, a interação gera complexas variações de caráter. Por exemplo, em conjunção com Mercúrio, favorece um amor pelas artes, inclinações filosóficas e científicas, habilidades poéticas, educação refinada e gosto por prazeres sofisticados. Indivíduos sob essa influência tendem a ser amáveis, intelectualmente curiosos, eloquentes, ágeis no aprendizado e apreciadores tanto da virtude quanto da estética. Entretanto, quando essa combinação ocorre sob condições desfavoráveis, pode gerar características menos desejáveis, tendência a manipular com palavras, instabilidade, astúcia, comportamento imoral, falsidade, promiscuidade e uma inclinação para escândalos públicos, embora ainda motivados por um desejo incessante de experimentar tudo que a vida oferece. Essas descrições aprofundadas demonstram como os antigos buscavam compreender o comportamento humano, a personalidade e o destino por meio das influências venusianas. Além disso, Vênus era vista como regente de determinadas profissões. Quando dominava o setor relacionado ao trabalho, estimulava atividades ligadas a perfumes, vinhos, cores e especiarias, favorecendo ocupações como perfumistas, floristas, vinicultores, tintureiros, mercadores de tecidos e pintores. A influência de Vênus também se estendia à saúde e à forma de falecimento. Sua atuação era associada a enfermidades do estômago e do fígado, disenteria, escorbuto, fístulas, envenenamentos e males decorrentes de desequilíbrios ou deterioração da umidade corporal. Esse detalhado sistema permitia interpretar a presença de Vênus em todos os aspectos da vida, da personalidade e aparência física até as atividades profissionais, relacionamentos, saúde e morte. A astrologia oferecia, assim, um modelo elaborado para compreender de que forma o princípio venusiano se manifestava no destino humano. Embora a ciência contemporânea tenha descartado as explicações causais propostas pela astrologia antiga, os significados arquetípicos de Vênus ainda ressoam em nossa cultura. Antes de descartarmos essas ideias como meras superstições, vale notar como ainda usamos metáforas venusianas.
falamos em estrela para descrever alguém atraente, mencionamos química entre casais e usamos o termo orbitar para relações interpessoais. Vênus permanece sutilmente entrelaçada ao nosso modo de pensar, uma presença celeste que continua moldando nossas experiências, conectando a vida individual às tramas do cosmos. A jornada que percorremos ao explorar a figura de Vênus como uma força que transcende as fronteiras de mitologia, filosofia, alquimia, esoterismo e psicologia revela algo profundo sobre a natureza humana e o cosmos. Vênus, em suas diversas manifestações, não é apenas uma deusa que governa o amor e a beleza, mas um princípio universal de atração, união e transformação. Através da alquimia, ela simboliza a capacidade de transformar o material inferior em algo sublime. No esoterismo, ela representa o poder mágico que harmoniza e conecta os opostos. Na psicologia, é o arquétipo que simboliza a busca pela integração de aspectos conflitantes dentro da psique. Sua presença é reconhecida não apenas como uma força celestial, mas como a força que une tudo o que é separado, seja no plano físico, psicológico ou espiritual. Assim, ao refletirmos sobre sua relevância nos dias atuais, entendemos que Vênus não é apenas um ícone mitológico, mas um reflexo de um princípio cósmico e psicológico que permeia nossa existência. Ela nos lembra que somos seres interconectados, que nossa identidade é moldada pelas relações e pelas trocas que estabelecemos com os outros. Nesse sentido, Vênus representa a força fundamental que dá vida, que conecta e que cria. Sua influência transcende o tempo e o espaço, continuando a nos ensinar sobre a importância da união, da harmonia e do reconhecimento de que, no fundo, todos somos parte de um mesmo milagre cósmico. Em um mundo cada vez mais polarizado e fragmentado, o legado de Vênus ressoa como um convite para redescobrirmos nossa verdadeira natureza. Não a de seres isolados, mas de seres que pertencem uns aos outros, conectados por uma força de atração e amor que transcende todas as dimensões da realidade. E, assim como o poder de Vênus, essa força permanece viva em nós, aguardando para se manifestar em nossos próprios processos de transformação, harmonia e criação. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, sua inscrição e compartilhar este vídeo. Sua interação é muito importante para este canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.